Olá, estudantes! Estamos agora para iniciar a nossa 7ª semana. Essa 7ª semana corresponde à matéria Principais Dificuldades Existentes na Administração de Estoques. Ela é a aula 9 do nosso caderno pedagógico. Então, vamos ver o que iremos trabalhar na nossa 7ª semana. Veremos sobre a administração do capital de giro, falaremos sobre o saber comprar, também falaremos sobre espaço, as perdas de produtos durante a movimentação e a falta de treinamento. Antes de iniciarmos a nossa 7ª semana, iremos relembrar o que nós já vimos na nossa disciplina Movimentação e Armazenagem. Na nossa primeira semana, vimos sobre o histórico dos armazéns e os processos de armazenagem. Na segunda semana, nós estudamos sobre instalações e docas e plataformas. Somente para relembrar, na primeira semana nós englobamos duas aulas do nosso caderno pedagógico, aula 1 e 2. Na nossa segunda semana, nós englobamos também mais duas aulas, que foram as aulas 3 e 4. Na terceira semana, nós vimos as técnicas de localização de materiais. Na quarta semana, vimos a capacidade de armazenagem de um depósito. Na quinta semana, nós estudamos sobre manuseio dos materiais do estoque e na sexta semana vimos os custos envolvidos da manutenção de estoque. Nós já trabalhamos bastante coisa dentro da nossa disciplina Movimentação e Armazenagem. Gostaria de reforçar que vocês tenham disponibilidade, tanto eu quanto o nosso tutor. Então, busque em todas as suas dúvidas contato com o tutor e também busque contato comigo. Agora vamos retornar à nossa 7ª semana, que são as principais dificuldades existentes na administração de estoque. Por que estudar essa matéria em movimentação e armazenagem? Qual é o objetivo? O objetivo é identificar os principais problemas existentes dentro de um armazém. Vocês verão que o técnico em logística, ele trabalha com problemas diariamente. Qual é a primeira dificuldade que se vê na armazenagem para poder trabalhar em um armazém? A administração do capital de giro. O estoque é capital de giro parado, é dinheiro guardado. Então, todas as pessoas que trabalham em armazém, que gerenciam a logística, elas têm que estar integradas para não jogar dinheiro fora, para não guardar dinheiro. Uma das maiores dificuldades das pequenas e até grandes empresas é administrar o estoque. Tem empresas que o preço às vezes está reduzido e o comprador compra muitos produtos e às vezes esses produtos ficam parados, isso é prejuízo para a empresa. Vocês viram aí que capital de giro parado é o estoque quando ele não se vende. Estoque em excesso significa dinheiro parado e lucratividade baixa. Isso é até óbvio falar. Falta de estoque é perder vendas e clientes. O cliente, quando vai em algum supermercado, vai em alguma loja e não acha aquele produto na prateleira, para onde ele vai? Para a concorrência. E talvez ele nunca mais volte à sua empresa. O valor do capital de giro não pode ultrapassar 40% do valor total do capital da empresa. O que isso significa? Os grandes estudiosos, os grandes autores, até Ballow, ele fala que 60% do dinheiro do capital da empresa ele tem que ser investido em tecnologia, ele tem que ser investido em treinamento de mão de obra, ele tem que ser investido em outras estratégias para que a empresa possa sobreviver no mercado que é muito dinâmico. A segunda dificuldade, saber comprar. Aí está intimamente ligada ao comprador que trabalha na sua empresa. O comprador deve ser uma pessoa informada e neutra, ética, honesta. Perante os outros departamentos, ele tem que estar integrado, aquele que gerencia o estoque, eles têm que estar integrado à logística da empresa. Caso contrário, ele poderá se influenciar e colocar em jogo o controle do estoque.
comprando muito, lembra daquele preço às vezes que o fornecedor oferece, um preço muito baixo e a mercadoria fica lá empatada? Ou deixando faltar mercadorias. Se faltou mercadoria na sua prateleira, o seu cliente busca essa mercadoria, mas não a encontra, vai para o seu concorrente. É necessário que o comprador saiba trabalhar com estoque de segurança. Se existe um centro de distribuição, ele tem que saber a realimentação de todas as lojas que são abastecidas por esse centro de distribuição, para ter um estoque mínimo de segurança. Tem sempre que ter uma reserva daquele produto que, às vezes, em épocas de sazonalidade, por exemplo, Natal, Páscoa, férias, no período de férias, ele sai mais, aquele produto que vende mais nesse período. Estoque de segurança é a quantidade mínima de peças que precisa existir no estoque, com a função de cobrir as possíveis variações do sistema. Terceira dificuldade que nós lidamos diariamente é o espaço. O espaço que se tem no armazém. Muitas empresas têm espaço insuficiente para armazenar, levando os gestores a um verdadeiro jogo de cintura, onde é que tem um local para poder colocar uma mercadoria, principalmente em épocas, às vezes, de calamidade pública, chove demais. Então, a necessidade de material de limpeza, água sanitária, um exemplo, é mais procurada. Então, precisa de ter um estoque, né? Precisa de ter um local para poder se armazenar, um espaço a mais dentro do armazém. A opção de terceirizar a armazenagem pode não estar disponível devido aos custos ou até a falta de opção, dependendo da cidade. Em épocas de calamidade, às vezes não existe realmente um outro espaço para poder estocar material. Uma quarta dificuldade: perdas de produtos durante a movimentação. Acontece isso, vocês às vezes não acreditam, mas acontece. É importante assinalar que métodos ou veículos de movimentação inadequados, pessoas desqualificadas na função e armazém com condições físicas ruins causam perdas de produtos no estoque. Em cidades muito quentes, às vezes precisa climatizar o armazém. Pode ser que algumas mercadorias entrem em combustão e realmente levem à explosão de armazéns. Perder um produto em estoque significa perder dinheiro. Então, lembram-se quando nós utilizamos as técnicas de localização de materiais e vimos os códigos de barra? Olha a importância do uso desse código para poder evitar a perda do dinheiro. Às vezes, um caminhão já parado para carregamento sai incompleto ou fica esperando para ser carregado devido a um produto que foi danificado no manuseio da carga. Isso é custo para a empresa, você tem que pagar a mais a esse veículo, né, por conta do caminhoneiro, do motorista. Uma quinta e última dificuldade: falta de treinamento. Ainda existem empresas que não gostam que o seu colaborador apresente um nível cultural, né, uma educação formal. E isso é de tamanha falta de estratégia, porque quanto maior o nível educacional de um colaborador, menor o desperdício, menor o retrabalho. Pessoas treinadas são mais conscientes, trabalham melhor, correm menos riscos e ficam mais satisfeitas com o trabalho. Colaboradores sem treinamento específico para a área em que trabalham, nesse caso o estoque, se acidentam mais, se danificam mais produtos por trabalharem incorretamente. Ainda existem pessoas que não têm qualificação profissional e não gostam de utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, ou os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Não sabe o que significa uma faixa, não sabe o que significa uma área molhada, né? Uma área que acabou de ser lavada. Coloca um EPC, a pessoa não entende o que isso significa, cai, se machuca, tem a variação do material que está utilizando. Bom, para concluir a nossa 7ª semana de aula, nós vimos sobre as mercadorias armazenadas. Elas significam capital investido e parado na empresa. Administrar esse estoque implica em enfrentar algumas dificuldades, que são a administração do capital de giro,
as compras, as perdas de produtos e, por fim, a falta de treinamento dos colaboradores. Não deixem de acessar o nosso caderno pedagógico, que está linkado em nossa página da disciplina Movimentação e Armazenagem. Vamos agora à nossa 8ª semana.